Relator excelentíssimo, senhor ministro Maurício Godinho Delgado, processo é DDCG 1.662, dígito 58, ano 2019, embargantes e embargados, União, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Associação dos Profissionais dos Correios, Federação Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telégrafos Similares e outros. Quem é que está presente? ED, né? Tá bem. Com a palavra o relator. Senhor presidente, uma breve explanação, porque nesse processo tivemos 3 liminares do Supremo Tribunal Federal. Rápida explanação. Na sessão anterior, houve a decisão desta SDC e, naturalmente, houve uma série de EDs das partes e também da entidade Amicus Curiae, e que os EDs estão em pauta neste instante para julgamento. Nesse ínterim, nós tivemos uma decisão do ministro Toffoli, suspendendo uma série de pontos da sentença normativa. Posteriormente, tivemos uma decisão do presidente desta Corte, adiando, postergando até essa sessão, parte desses aspectos tratados na decisão do ministro Toffoli, e, subsequentemente, poucos dias após, tivemos uma decisão do ministro Fux, cassando a decisão do presidente. Então, nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal em liminar que afeta pontos desse processo. Eu estou esclarecendo esse aspecto porque tive dúvida como é que, em ED, nós nos posicionaríamos, mas acho que a posição mais adequada, técnica e sensata é considerar que todos os pontos em que o Supremo colocou na sua liminar e suspendeu estão suspensos. Nós não podemos examinar. Se lá no futuro houver até a extinção do processo, como às vezes acontece em liminar, por uma série de razões, bom, aí nós teremos que examinar, no caso concreto, se vamos esclarecer esses pontos ou não. Eu não vejo como deixar ad cautela uma decisão, sendo que o Supremo deu uma liminar. Então, lá no final, eu vou considerar prejudicado uma série de pontos. Todos, salvo engano, 6. Todos os 6 pontos são aqueles que são objeto da liminar do Supremo. Não há como nós nos manifestarmos sobre isso. Fora isso, o único provimento que eu estou dando, presidente, no meu voto, é claro que a da outra sessão é que decide, é exatamente no sentido de esclarecer uma expressão adotada no nosso voto da sessão com relação ao aspecto da expressão relacionada a tratamentos continuados ou não. E eu estou dando provimento para deixar claro a compreensão dessa sessão, se assim a maioria decidir, é claro, né? Bom, então vou ler a conclusão, porque, diante disso, uma série de aspectos não trataremos, né? Vou ler a conclusão. Julgo, primeiro ponto, julgo prejudicada a análise das questões abordadas nos embargos de declaração da FENTEC e da FINTEC relativas à incidência do reajuste salarial no 2º ano de vigência da sentença normativa, em face de liminar do STF, nos termos da fundamentação. O Supremo deu liminar dizendo que a sentença normativa não pode vigorar por 2 anos. É o Supremo Tribunal Federal, nós cumprimos.
Em tese, poderia até por 4, presidente, mas o Supremo é que determina, né? Dar provimento aos... 2. Dou provimento aos embargos de declaração da FENTEC e da FINTEC para sanar as omissões apontadas e concedendo efeito modificativo ao julgado. Isso o Supremo não tratou, então nós podemos nos manifestar. Determinar a incidência do reajuste de 3% sobre o valor relativo ao benefício previsto na cláusula 76, indenização por morte ou invalidez permanente. Aqui houve uma omissão, realmente, porque nós determinamos essa incidência como é o padrão de qualquer reajuste. Ele toma todas as parcelas consectárias. Essa nós não atualizamos, houve uma omissão. É o mesmo critério que foi adotado para todas as outras parcelas que receberam esse efeito, esse consectário. B. Deferir a incorporação da cláusula 59, gratificação de férias, à sentença normativa. Também omissão. Mantida a mesma redação que consta do ACT 2018-2019. 3. Dar provimento parcial aos embargos de declaração da ECT, FENTEC e FINDEC, para, sanando parte das omissões apontadas, declarar que o texto da cláusula 17ª, desconto assistencial, vigente na presente sentença normativa, é o do termo aditivo número 1 do ACT 2018-2019. O Supremo não deu liminar sobre esse aspecto, que é um aspecto que, em geral, chama atenção. Julga-se prejudicada a análise do questionamento sobre o cumprimento da referida cláusula, essa que acabamos de falar, no segundo ano de vigência da sentença normativa, em face de liminar do STF, nos termos da fundamentação. Quer dizer, o segundo ano nós não discutimos. 4. Dar provimento parcial aos embargos de declaração da ECT para, sanando parte das omissões apontadas, declarar que a periodicidade para a concessão do benefício previsto na cláusula 27ª, acompanhante, 6 dias de ausência remunerada, é de 1 ano ou 12 meses, nos termos da fundamentação. Julga-se, contudo, prejudicada a análise do questionamento sobre o cumprimento da referida cláusula no segundo ano de vigência da sentença normativa, em face de liminar do STF, nos termos da fundamentação. 5. Dar provimento parcial aos embargos de declaração da ECT para, sanando parte das omissões apontadas, declarar que a periodicidade para a concessão do benefício previsto na cláusula 51, parágrafo 8º, vale extra, é de 1 ano ou 12 meses, nos termos da fundamentação. Julga-se prejudicada a análise do questionamento sobre o cumprimento da referida cláusula no segundo ano de vigência da sentença normativa, em face de liminar do STF, nos termos da fundamentação. 6. Dar provimento aos embargos de declaração da FENTEC e da FINTEC para corrigir erro material em relação à cláusula 33, empregado ou empregada, inapto ou inapta para retorno ao trabalho, a fim de que conste a redação integral prevista no ACT 2018-19. Norma preexistente. Várias normas aqui foram preexistentes, por isso que foram incorporadas. Na presente sentença normativa, inclusive o inciso 1 do parágrafo 3º e o parágrafo 4º do ACT 2018-19, nos termos da fundamentação. 7. Julgar prejudicada a análise das questões abordadas nos embargos de declaração da ECT relativos aos parágrafos 1º, 3º, inciso 2 e parágrafo 7º da cláusula 28ª, em face de liminar do STF, nos termos da fundamentação. 8º, dar provimento aos embargos de declaração da ECT, FENTEC e da FINTEC para, sanando a omissão apontada e concedendo efeito modificativo ao julgado, declarar que a interpretação a ser conferida ao parágrafo 16º da cláusula 28 é a que determina que o ciclo autorizado, essa é a expressão que deu divergência de interpretação,
que o ciclo autorizado, entre aspas, e ou sessão autorizada iniciada, entre aspas, referentes aos tratamentos continuados em regime ambulatorial e às terapias domiciliares descritas na cláusula, somente se encerram com a devida alta médica. Com a devida alta médica. Nono, se necessário, eu me manifesto. Se não é necessário manifestar. Esse tema foi muito debatido no julgamento, né? Nono, julgar prejudicada a análise das questões abordadas nos embargos de declaração da União relativas à cláusula 79, vigência, que houve a liminar, né? Em face liminar do STF, nos termos da fundamentação. 10, negar provimento aos embargos de declaração das partes quanto ao mais. Sinteticamente, presidente. Pois não. Senhores ministros. Senhor presidente, Ministro Ives. pela ordem. Em relação à questão da prejudicialidade das cláusulas 28ª, parágrafo 1º, 3º, inciso 2 e 7º, e a cláusula 79, eu estou acompanhando o ilustre relator no sentido de que nós não podemos nos manifestar. Em relação a outras cláusulas, o ilustre relator teve a preocupação até de destacar que nós poderíamos nos manifestar em relação ao primeiro ano de vigência. O segundo ano estaria abrangido pela suspensão da cláusula 79 pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, a minha divergência fica em relação à cláusula 28, parágrafo 16, plano de saúde de pais e mães, regra de transição em face da autorização para sua extinção. E por que eu divergiria aqui, senhor presidente? O que nós discutimos até quando foi trazida essa matéria em sede de liminar, se recordam, o ministro Godinho acabou acolhendo a postulação das federações, dando uma interpretação que, no fundo, unia tudo numa única solução. Qual que foi o dispositivo, qual que foi a solução que eu votei, acompanhando o ilustre relator, porque entendi que naquelas condições era possível se continuar dando um amparo a pais e mães? Qual que foi a decisão da SDC? A permanência dos tratamentos em andamento e não finalizados da seguinte forma. 1. Quanto às internações hospitalares, ou seja, internação hospitalar, até a alta. 2. Quanto aos tratamentos continuados em regime ambulatorial, até o fim do ciclo autorizado. O que seria o terceiro? Terapias domiciliares, até o fim das sessões autorizadas e iniciadas. Ou seja, nós demos tratamento diferenciado a cada uma dessas situações, tendo em vista que a internação supõe a alta, o regime ambulatorial, aquilo que foi autorizado, e o atendimento domiciliar, até aquilo que foi autorizado e já começado. Qual é a proposta de esclarecimento do ministro relator? Este ministro relator entende que a interpretação a ser conferida ao parágrafo 16 da cláusula 28 é a que determina que o ciclo autorizado e a sessão autorizada iniciada, referentes aos tratamentos continuados em regime ambulatorial e as terapias domiciliares descritas na cláusula, somente se encerram com a devida alta médica. Ou seja, fazendo uma analogia,
se eu chegasse numa cafeteria com mais 2 amigos e pedisse, eu quero um cappuccino, o outro, eu quero um café puro, o outro, eu quero um café com leite, e o garçom dissesse, ou seja, 3 cafés com leite. Não é possível se dar uma interpretação àquilo que está claro na decisão. São 3 regimes diferentes com 3 soluções diferentes. E isso é o que foi votado pela SDC. Nós não estamos aqui em embargos infringentes. Se estivéssemos em embargos infringentes, eu poderia até concordar, eventualmente, não é que esteja concordando, mas poderia, com os argumentos que foram muito mais de vamos dizer, sensibilização para o problema do que argumentos lógicos de interpretação de uma decisão judicial. Aqui, uma interpretação lógica integrativa da decisão embargada é aplicar aquilo que está na sua literalidade. Portanto, aqui eu rejeitaria os embargos declaratórios, exatamente porque está muito claro e patente na decisão embargada que não se distingue, ou melhor, que se distinguem as 3 situações, e eu não posso pegar aquela que é a mais longa, a mais extensa, e aplicar a todas as outras quando nós fizemos uma gradação. Então, pedindo a máxima vênia ao ministro Godinho, eu, acompanhando em tudo mais o voto de Sua Excelência, eu só divergiria em relação a esses embargos de declaração da ECT, da FINTECT e da FINDECT em relação à cláusula 28ª, inciso 16, para rejeitá-los. Ministro Godinho. Senhor presidente, eu até, no meu voto, essa é a cláusula que talvez eu tenha me debruçado com maior vagar, exatamente porque o Supremo interferiu em várias outras. Está da página 34, eu estou aqui tratando, eu não vou ler tudo, naturalmente, né? Não é necessário, os advogados têm acesso aí ao voto, tão logo seja nem publicado, seja disponibilizado na internet. A publicação vem depois e vai até lá na frente. Olha, veja como é grande, eu mesmo não consigo chegar ao final. 34 até, senhor presidente, 52. A 52. Cito decisões do Supremo Tribunal Federal, do STJ, cito lei de plano de saúde, cito lei criminal, em que negar assistência médica a um doente quase terminal pode até ser crime, o qual certamente nós não cometeremos, né? Isso não foi levantado naquela decisão. Então, me parece que a nossa expressão da decisão não ficou adequada. Tanto isso é verdade. E eu cito aqui, está na página, que a Postal Saúde, que é quem executa esses atendimentos, a Postal Saúde, eu cito na página 42, ela informou em comunicado à rede credenciada do Plano Correio Saúde, no dia 3 de outubro de 2019, que os beneficiários, agora é aspas, os beneficiários pais e mães dependentes perderam a condição de elegibilidade no plano de saúde, por causa da decisão do tribunal. A única exceção é com relação àqueles que estão internados ou em tratamento continuado, conforme definido por aquele tribunal, somos nós. Continua aspas, aí eu ponho negrito e sublinhado, os quais terão direito à assistência até a alta médica. A Postal Saúde não teve coragem de negar o tratamento a essas pessoas, e merece o nosso respeito.
Essa é a melhor interpretação. Imagine negar tratamento a doente terminal. Então, nós temos que adequar. Se a própria entidade de saúde, dizendo que essa foi a decisão do tribunal, a interpretação dela, provavelmente considerando que não poderia ser diferente. Há tantas leis e decisões do Supremo e do STJ no sentido contrário. Então, eu creio que, sim, há uma dúvida clara, há até uma certa omissão, porque nós não enfrentamos essa questão com esse aspecto humanitário gravíssimo, de maneira que eu entendo que cabe, sim, suprir a omissão, deixando claro, conforme até dito pela Postal Saúde em documento escrito, que isso se estende até a alta médica. Então, senhor presidente, eu mantenho a decisão, acho que esse processo tem um lado dramático, realmente. Não, a própria entidade empresarial já informou nos autos que, a partir da decisão, algumas dezenas de milhares de filiados renunciaram ao plano, pelo altíssimo custo do plano. Imagine o impacto social e humano disso. Não podemos fazer isso. Nada com relação a isso, a matéria está decidida, etc., etc. Mas aqui, nesse ponto, doentes gravíssimos, eu creio que nós temos que corrigir aí a expressão que está dando origem a, inclusive, dúvida da Postal Saúde, porque ela também tem responsabilidade. Se nós falarmos não é isso, ela vai ter que mudar o comportamento dela, não é? Então, acho que nós devemos fazer essa correção, para isso que servem os EDs. Senhor presidente, pela ordem, só um esclarecimento, que eu acabei não me referindo ao abrir a divergência. Os argumentos, e recordo de nós termos visto isso também em relação à liminar, os argumentos que o ministro Godinho traz em relação ao Supremo Tribunal Federal, as decisões, elas são genéricas no sentido de se dar toda a assistência à saúde. Então, não há nenhuma determinação específica em relação a plano de saúde ou coisa do gênero. E, ao mesmo tempo, uma coisa que é importante, os Correios vão cumprir aquilo que nós determinarmos. Quando foi determinado por liminar que fosse estendido e mantido, o Correio está mantendo, mas contra a decisão que já foi tomada. E, repito, nós estamos em sede de embargos declaratórios, não em sede de embargos infringentes. Aqui nós podemos interpretar, nós não podemos estender, nós não podemos modificar a nossa decisão. Portanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aqui não está tratando especificamente da questão de plano de saúde, tal como... Eu prossigo tomando o voto. Ministra Cátia, como vota Vossa Excelência? Presidente, pedindo venha ao entendimento divergente, minha compreensão também vai no mesmo sentido do voto do ministro Maurício Godinho. Penso que a matéria merece uma análise do ponto de vista declaratório, tanto que está causando polêmica do que seria o fim do ciclo, se o fim do ciclo seria alta médica, seria o fim de cada autorização, já que, em seguida, ele fala fim de sessão autorizada. Então, eu penso que pode, sim, ter causado a motivação para esse embargo, né, e as partes, obviamente, querem um esclarecimento desta Corte a respeito do tema. Então, nesse sentido, eu também estou acolhendo os embargos de declaração, examinei a jurisprudência majoritária do Brasil a respeito do tema, e há, sim, decisões do Supremo Tribunal Federal nesse tópico. E, bem, se o Supremo entender de outra maneira, então ele vai dar uma nova liminar e determinar que retire essa parte, porque eu sei que os Correios estão fazendo esse pleito perante o Supremo Tribunal Federal, então que ele fique com essa responsabilidade. Mas, na minha interpretação, eu estou entendendo na mesma forma proposta pelo ministro Maurício Godinho, pedindo venha aos que entendem de outra maneira. Ministro Lélio, como vota Vossa Excelência?
Presidente, nós estamos aqui diante de um tema que não é exclusivamente jurídico. A parte jurídica está até já resolvida com a decisão proferida por essa Corte e, em parte, suspensa pela Corte Suprema. Mas nós estamos aqui diante de dramas reais de pessoas que existem. Nós estamos aqui diante de pessoas que tiveram, a partir de um plano ao qual aderiram formalmente, iniciado tratamentos, muitas vezes indispensáveis à sua existência digna. Eu me pergunto, presidente, se o paciente que faz hemodiálise, que é um tratamento ambulatorial, pode, então, ser notificado de que, a partir da segunda-feira, deve buscar outros meios para esse tratamento, que é indispensável à sua sobrevivência. Eu me pergunto se o paciente que recebe quimioterapia, tratamento quimioterápico, que é um tratamento ambulatorial, em 80% das vezes é ambulatorial, deve ser, então, advertido de que interrompa o seu tratamento em face do número de sessões autorizadas, porque se completou o ciclo. Ciclo de quê? O ciclo da morte? Presidente, com a máxima vênia, me parece que o entendimento sufragado pelo eminente relator está absolutamente consentâneo com o que decidido por esta Corte e é bem-vindo na medida em que espanca uma dúvida trazida pela parte e esclarece o alcance da obrigação com a finalidade social e humanística a que deve atender, conforme preceitua a Constituição da República. Peço a máxima vênia de divergência, compõe o relator. Mr. Luiz, como vota? Senhor presidente, a questão volta ao próprio dissídio coletivo de 2018, onde se estabeleceu as condições até de migração do plano de saúde, naquela ocasião existente, para a conclusão em 2019 e o ingresso num novo plano assistencial em que as partes, tanto suscitante quanto suscitado, ou seja, categoria econômica e profissional, iriam definir um novo plano em que pudesse haver a migração de pai e mãe do plano de saúde. A questão do pai e mãe do plano de saúde foi a questão de maior relevância com relação à discussão naquela ocasião, porque era um plano já pré-existente e que não havia suporte mais para que houvesse, naturalmente, a integralidade do pagamento feito por uma só das partes nesse processo. E assim decidimos na ocasião, ou seja, a migração para o novo plano iria ser até 2019 e, naturalmente, aqueles que estavam já no tratamento permaneceriam. Isso foi norma da conclusão do voto, que ficou exatamente especificada ali, manter os pais e mães que estivessem em tratamento, não é, sob pena quimioterápicos, enfim, sob pena de não, para evitar, naturalmente, um dano maior. Essa migração não ocorreu da maneira que todos, porque a questão é política mesmo, né? Falta vontade das partes de resolverem, tanto dos Correios quanto da categoria profissional, nesse sentido de encontrar um denominador comum a partir daquilo que foi definido naquela decisão. Então, veio o novo dissídio coletivo de 2019, em que ali se decidiu uma flexibilização daquela própria decisão anterior. Então, a questão é saber o seguinte: até quando ficará
a sistemática do plano de saúde na modalidade existente pré-2018. Ou seja, até quando pai e mãe ficarão abrangidos pelo plano de saúde por uma razão emergencial em face da existência do tratamento. E nós não temos nenhum dado objetivo daqueles que estão em grau, porque é muito simples, de dizer, olha, vão desligar o tubo de oxigênio e o beneficiário morre de imediato. Quais são os dados objetivos daqueles que estão no plano de saúde, que estão... Nós estamos aqui numa cognição altamente restrita, que é a cognição dos embargos de declaração. Nós estamos aclarando a decisão. Agora, podemos, no aclaramento da decisão, chegar e dizer, não, fica como está o plano de saúde, com ingresso de pais e mães, e todos aqueles que estiverem. Sim, é mais ou menos isso, né? Não com essa veemência toda, mas... e todos aqueles que estiverem em tratamento terão até a alta a cobertura do plano. São todos aqueles que estão em tratamento ou aqueles que estão especificamente num determinado tipo de tratamento, que são os quimioterápicos e as doenças incuráveis. Se for esse o esclarecimento prestado pelo relator, eu não tenho dúvida em acompanhar, porque é a reprodução da decisão de 2018. Agora, ampliar todo esse conceito para toda uma estrutura de atendimento não me parece que seria até, naturalmente, limite da decisão nos embargos de declaração. Então, a minha divergência é menos parcial, ou mais parcial, do que... de se esclarecer quais os tratamentos que são aqueles in extremis momenti vitae. É porque regime ambulatorial, não me parece que o regime ambulatorial seja... Né? Tudo bem. Me permite, eu só não li todos os tratamentos, mas internações hospitalares é até a alta, regime ambulatorial inclui hemodiálise, diálise, terapia imunobiológica, quimioterápicos orais, radioterapia e terapias domiciliares, que seria a terceira etapa, oxigenoterapia, fonoaudiologia domiciliar, internação domiciliar e fisioterapia domiciliar. Ou seja, o que me chama a atenção é dizer que até a alta, para fonoaudiologia domiciliar, internação domiciliar, fisioterapia domiciliar, oxigenoterapia, quer dizer, nós estamos jogando tudo como se tudo fosse tão grave quanto o primeiro. Tá bem. Eu só retiraria exatamente esse da fisioterapia e da fonoaudiologia domiciliar. Quanto aos demais itens aqui, esses são objeto da própria decisão contida na cláusula 28, como ficou redigida no dissídio coletivo daquela ocasião. Então, a minha divergência é no sentido só de retirar a questão das terapias domiciliares, não de oxigenoterapia, mas apenas a de fonoaudiologia e Fisioterapia. E fisioterapia. Tá bem. Porque não... Sim, claro, porque ela é constante, mas não tem a urgência da quimioterapia. Não é? Do dano irreparável, no caso. Exatamente. Tá bem. Ministra Dora, como vota? Senhor presidente, na época, o ministro Aloísio foi o relator deste processo, o primeiro dissídio coletivo, que ele agora posta muito bem o que ficou decidido naquela época. Era a manutenção desses pacientes
que estavam em tratamento mais urgentes. Então, nós estamos agora interpretando as expressões ciclo e sessão autorizada e iniciada, o que levaria a uma interpretação restritiva à mesma do ministro Ives. Mas, considerando que aquele dissídio coletivo já anterior ao que nós estamos interpretando já mantinha essas doenças graves, eu estou pedindo vênia tanto ao relator quanto à divergência do ministro Ives, acompanhando o ministro Aloísio. Ministro Caputo, Vossa Excelência está impedido nesse processo? Está, né? Eu indagaria do relator se não acolheria o voto do Não, ministro. presidente, eu lamento muito. Eu acho que nós estamos nos tornando... Eu não estudei, eu pensei em fazer medicina até os 15 anos. Aos 15 anos, eu decidi fazer direito. Nós estamos entrando no ato médico. Houve, salvo engano, mais de 30 mil renúncias ou desistências, o nome que se dê, de trabalhadores do Correio com relação aos seus pais e mães. 30 mil pessoas se afastaram, Sim. porque o plano, mais de 30, mas eu estou colocando 30, que eram 40 e tantos mil e são poucos mil agora. Né? Isso é quase 38 mil, algo assim. Então, a economia que o Correio podia fazer já fez. Agora estamos falando de vidas humanas. Eu estou adotando a solução que a Postal Saúde manifestou no seu site. Realmente, eu não consigo, eu não vou me transformar em médico. Pois não. Ministro. Não vou tomar uma atitude dessa. Eu acho que não. Eu acho que é absolutamente duvidosa e claramente omissa a cláusula, tanto que os problemas surgidos foram gravíssimos, dramáticos. Nós estamos solucionando o problema. A preocupação com a economia dos Correios, com a privatização, com os ganhos econômicos que o poder que os Correios têm, que acabaram sendo uma preocupação, esses fatos todos que foram importantes no dissídio, isso foi muito levantado pela SCT, o resultado já foi impressionante. Milhares de pessoas saíram desse plano pais e mães. Agora, os que restam são pessoas muito doentes. Agora, eu não tenho como definir se essas pessoas, o grau que estão doentes, isso é coisa do médico, isso não somos nós que vamos fazer. Acho que nós não devemos fazer isso, acho que devemos seguir a linha que a própria Postal Saúde, com seriedade, já disse, olha, todos os que estão nessa situação ficarão até a alta médica. Agora, se tiverem alta médica, ótimo, excelente. Mas isso não é um assunto nosso mais, me parece. Então, presidente, eu mantenho o meu voto. Está bem. Eu peço vênia às divergências postas, mas eu vou voltar com o ministro Aloísio. Eu penso que quando nós votamos aqui na SDC, esta cláusula, naquela oportunidade, pelo menos na minha convicção pessoal, a preocupação maior era a vida. Ou seja, era atender aqueles casos graves, não é? E penso que a fisioterapia e a fonoterapia, embora importantes, elas não chegam à situação de colocar em risco a pessoa humana. De modo que, em relação... Então, eu vou aqui repetir, com o ministro Godinho, que acolhia parcialmente os embargos, votaram a ministra Cátia e o ministro Lélio.
com o ministro Aloysio, o ministro Dória e o ministro Renato. E o ministro Ives rejeitava totalmente. Então, há o voto médio do ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que há de prevalecer. A ponderação que eu faria é um outro aspecto, apenas para debate, ministro Aloysio, é o seguinte, que Sua Excelência, o ministro Godinho, assim como o ministro Ives, estão julgando prejudicados os temas que foram objeto de decisão do Supremo. A minha dúvida é se não seria o caso de julgar sobrestados, porque a decisão do Supremo pode ser cassada. Sim. E aí, se for prejudicado, não há como reexaminar essa matéria. Então, seriam sobrestados os temas. Está bem? Estão todos de acordo? A mudar prejudicado por sobrestado. Isso, eu estou de sobrestado acordo. para que, uma vez decidida a Sim, questão no Supremo, essa claro, questão nós possa voltaremos automaticamente a julgar. Isso. Acho melhor. Tá Presidente, bem? eu quero só dar um depoimento pessoal. Pois não. Meu pai e minha mãe, já com 90 anos, fizeram fisioterapia. Fisioterapia por conta de AVC. Desculpe, por conta de câncer, por uma série de doenças gravíssimas, as pessoas fazem fisioterapia. Felizmente, minha mãe conseguiu voltar a falar, mas teve um AVC gravíssimo. E a fisioterapeuta passou a ser a médica mais importante dela, e não era médica, era uma fisioterapeuta. Eu acho que nós estamos interferindo no ato médico. Até pediria que a maioria, então, redigisse essa cláusula, e eu vou copiar e colar, porque realmente eu não consigo redigir essa cláusula, até por conhecimento que todos nós temos. Hoje, a medicina avançou muito, as pessoas vivem mais, mas vivem doentes, e com doença grave. E a fisioterapia, ela atende desde uma criança que quebrou lá a perna num jogo de futebol, um adulto, mas doenças gravíssimas, o fisioterapeuta ou a fisioterapeuta são profissionais fundamentais e que vão acompanhar essa pessoa por vários anos. Eu acho muito arriscado nós fazermos essa distinção, que é típica dos médicos, que não é bem o nosso conhecimento. Então, eu peço, então, que o ministro Aloysio redija essa cláusula, eu copio e coloco no meu voto. Eu não consigo redigar. O que eu vou eliminar? Fisioterapia? Olha, fisioterapia, ministro, eu já tive câncer, tá bom? Sim. E com isso, fisioterapia ainda faço até hoje. A questão é a urgência nas doenças terminais. Então, a questão que nós estamos tratando aqui é de um plano de saúde em que nós convencionamos, há 2 anos atrás, que nós convencionamos, não, nós julgamos há 2 anos atrás que o pai e mãe, da maneira como estava sendo tratado no dissídio, na cláusula normativa pré-existente nos Correios, não suportava mais a sua continuidade. Então, para que houvesse uma migração futura, essa migração futura, que seria como uma prorrogação até o ano de 2019, as partes tratariam de trazer uma nova modalidade de plano de saúde em que houvesse a cobertura dos pais e mães. Essa foi o núcleo da decisão naquela ocasião. E essa transitoriedade da adoção de um novo regime é que as doenças graves e aquelas em que resultavam em quimioterapia, em internação, elas permaneceriam. Em 2019, não acertaram. Qual foi a decisão nesse sentido? Manter essa cláusula, decidiu-se manter a cláusula 28 no seu parágrafo 16, com aquela redação primitiva, com algumas modificações não circunstanciais. Mas, na realidade, exatamente o que se conclamou foi isso. Essa decisão
até o trânsito em julgado, ela produzirá efeitos. Agora, nós, com relação à quimioterapia, com relação à internação, até a alta, isso não tem a menor dúvida que isso está tudo garantido na cláusula. Agora, não podemos estender o plano de saúde a outras modalidades de tratamento, que são importantes, todo o tratamento é importante. Não só a fisioterapia, a fonoaudiologia, todos esses tratamentos são importantes. Se não fossem, não existiriam. Mas o tratamento maior é a preservação da vida nesse sentido estrito. Pela transitoriedade da cláusula 28 do Plano de Saúde dos Correios. Essa cláusula tem uma transitoriedade, que é a saída dela. E essa saída dela, com trânsito em julgado dessa decisão, ocorrerá. Agora, é preciso entender exatamente o seguinte: estamos interpretando algo enquanto não transitar em julgado. E essa interpretação, que me perdoe o ministro Ives também, não tenho essa restrição absoluta, porque, na realidade, desligar o tubinho de oxigênio não pode. Isso não pode mesmo. Não pela questão... sim, mas não é pelo caráter humanitário e não é também pelo caráter do princípio da dignidade da pessoa humana que nós estamos decidindo aqui. Nós estamos decidindo, em concreto, algo que nós já tínhamos tomado uma decisão anterior, apenas consagrando aquilo que já havíamos dito. É verdade, as causas graves e de internação, aqueles que estão internados, vai continuar naturalmente até que o plano de saúde... senão é melhor dizer o seguinte, ó, vamos, nos embargos de declaração, dizer o seguinte: acabou a cláusula 28, pronto, retira a cláusula 28. A cláusula 28 existe, e ela existe com esse pressuposto, e o pressuposto maior é garantir a vida. Agora, tratamentos continuados que não têm a relevância que tem o fornecimento das drogas quimioterápicas, do tratamento quimioterápico, esse não pode ser retirado de maneira nenhuma e ninguém está consagrando a retirada. Agora, o acompanhamento de fisioterapia, enfim, esse é algo que não tem a própria urgência que teria os demais. Nós todos estamos esclarecidos, né? Presidente, apenas para que já voltamos, eu fique absolutamente esclarecido. Então, o entendimento que prevalece é no sentido de que os tratamentos que exigem internação ambulatoriais, exatamente, né, e, inclusive, domiciliar, exceto... esses dois casos. Não, só para que ficasse claro. Tá bem? Então, prevalece o voto médio do ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Sua Excelência prepara uma declaração de voto, ministro Aloysio, para que o ministro relator possa justificar e inserir a cláusula. Está bem? Porque, a rigor, Vossa Excelência ficaria designado. Mas, como nós estamos em dissídio coletivo, mantém-se a relatoria, em tese, né? E o ministro Godinho já se dispôs a manter, então, Vossa Excelência juntaria a sua declaração de voto a fim de subsidiar o ministro Godinho. Está bem, ministro Godinho? Exatamente, excelente. O ministro Luiz junta a declaração de voto, E eu Vossa a incorporo Excelência, no voto, o fundamento, e também a decisão, né? Porque Sim. precisa esclarecer para as partes. Né? Perfeito. E não esquecer que, então, nós julgaremos sobrestados, né? E não prejudicados os demais temas. Está bem? Sim, mas Vossa Excelência juntará uma declaração de voto. Está bem? Ministro Ives juntará voto vencido. Voto vencido. Está bem. Assim se decide, senhores ministros. Eu vou consignar a presença de todos os advogados que fizeram inscrição neste processo. Está bem? Obrigado. Eu peço as notas, né? Porque as próprias notas já seria minha declaração, se Vossa Excelência... Não é? Não é? Tem que elaborar, porque é uma questão muito complexa. Eu ia... Né? Mas eu faço sem problema. Vossa Eu peço as Excelência, notas taquigráficas Vossa de Excelência gravação. tem a autoria remota, né? Por causa da outra cláusula que nós estamos discutindo. Pois não. Está bem? Então, Senhor assim presidente, se eu peço notas também, porque eu sempre... notas a aperfeiçoarei. todos os senhores ministros da sessão de dissídio coletivo. Está bem? Então, assim se decide.